Ni hao, pessoal, como vocês estão? Hoje a gente vai fazer um cafezinho com Deus, mas antes me sigam nas minhas redes sociais. Por lá eu faço live, eu posto vídeos cantando, faço devocionais e trago palavra e textos muito interessantes. Então, por favor, vão lá e me sigam aqui no Instagram, no Facebook. Sou mais ativa no Instagram, pra falar a verdade, tá? E antes mesmo disso, roda a vinheta! Sobre inseguranças, as nossas inseguranças. E eu peço para que vocês abram suas Bíblias em Salmo 73, no versículo 26, que fala: ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que sempre preciso. No versículo 28 diz: pus a minha confiança no Senhor Deus. Quando a gente se sente inseguro, a gente tem que entender que a gente tem que, mesmo inseguro, a gente tem que depositar toda a nossa confiança e todas aquelas nossas inseguranças no Senhor. Porque Ele é fiel e Ele sabe de todas as coisas. Então, muitas vezes a gente está passando por aquele momento de insegurança para nós, mas Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Então a gente tem que se ajoelhar e falar com Ele, depositar todas nos meus livros. Ó. Nossa, eu senti escritura. E às vezes quando eu vou falar nas lives também, comentar nas lives, eu digo que é muito melhor a gente tá passando por momentos difíceis com Deus do que passar por momentos difíceis sem Ele. Porque se a gente estiver com Ele, a gente pode... eu tô passando por um momento difícil, posso me ajoelhar e orar e falar com Ele que o Senhor vai resolver. Mas se a gente estiver sem Ele, o que a gente vai fazer? A gente já começa o diabo a colocar setas na nossa cabeça para que a gente faça alguma coisa de errada. Agora, se a gente estiver com Deus, a gente não vai pensar em pecar, a gente não vai pensar em fazer as coisas que não é pra fazer, que muitas vezes lá na frente a gente vai se arrepender por ter feito aquilo. Meu pai mesmo disse que quando a gente deixa de ler a Bíblia, a gente começa a dar lugar pro diabo, porque a nossa mente começa a ficar vazia e a gente começa a pensar em coisas que não nos convém. E quando a gente se sente inseguro, a gente tem que permanecer no Senhor, porque Ele é a nossa força, então a gente não pode desistir de estar com Ele, a gente tem que permanecer nele, literalmente. Acho que esse vídeo é muito sobre, mesmo que a gente tá passando por um momento difícil, a gente estar com o Senhor. Acho que é o que resume esse vídeo. Porque mesmo que seja difícil, muitas vezes a gente tá passando por momentos que a gente não quer nem saber ou nem lembra do Senhor. Mas eu acho que é o certo a gente mesmo ali chorando. Às vezes a gente se ajoelha e só chora, nem fala. E Deus traduz todas aquelas lágrimas que rolam no nosso rosto. Então é muito interessante isso, porque é o que a gente tem que fazer. Passando por um momento difícil, não falar com Deus só nos momentos bons. Quando a gente tá com o nosso melhor amigo, a gente não fala com ele só nos momentos bons. A gente fala com ele nos momentos bons e nos momentos ruins. É a mesma coisa com Deus. E agora vamos abrir em 1 João 3, 24, que diz, na parte B: por causa do Espírito que Ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Então, depois que Ele foi embora, que Ele deixou o Espírito Consolador com a gente, é que a gente sabe que Ele está sempre do nosso lado. Teve uma vez, que a gente agora tá fazendo evangelização, que a gente foi na casa de uma senhora e ela disse que às vezes ela sente uma paz que nem ela entende de onde que vem aquela paz. E aquela paz é do Espírito Santo Consolador. Olha meu vizinho querido, ele vê esse vídeo. E aquela paz que ela sente, mesmo ela não sabendo o que é o Espírito Consolador que está ali do lado dela, consolando ela e ajudando ela. Ela perdeu o marido recentemente. Mas ela tá firme e forte comparada a outras pessoas. Então, mesmo que ela tá passando por um momento de dificuldade, ela está procurando, está buscando a Deus. Está ali, permanecendo ao lado dele. E muita gente que tá assistindo aqui agora pode não ser evangélico, pode ser de outra religião, mas muitas das vezes acredita em Deus. É o caso dessa senhorinha. Ela não era evangélica, ela é católica, mas ela tinha uma fé muito grande em Deus. Então, muitas das vezes, ela tava ali falando com ele e talvez seja por isso que ela sentia aquela paz dentro dela. E ela mesma não entendia, mas ela tava falando com Deus. Então tem muita gente que acha que por não ser de nenhuma igreja, não congregar em nenhuma igreja, ou não ser de nenhuma religião, Deus não vai escutar ela, mas vai sim. Deus escuta todo mundo, todos nós somos filhos deles, independente da religião. É o que a gente... tem muita gente que acha que eu vou sair pelas ruas e vou falar sobre o evangelho da Assembleia de Deus. Não, não tem isso. A gente tem que falar em nome do Senhor Jesus e não sobre nome de congregação. Não tem. De novo, quando a gente está passando por um momento de dificuldade, a gente tem que manter Deus em primeiro lugar. Tem aquele versículo que diz que buscar primeiro o reino de Deus e o resto das coisas serão acrescentadas. Não literalmente nessa linguagem, mas diz isso. E é realmente assim, até nas coisas tristes, a gente está passando por um momento triste, mas se a gente colocar Deus em primeiro lugar, mesmo que sejam
um fato muito complicado na nossa cabeça, mas pra Deus nada é impossível, né? Temos que deixar sempre Ele em primeiro lugar, porque Ele vai resolver. A gente tem que ter fé que Ele vai resolver. Fé, tem que ter fé. Porque se a gente começar a botar na cabeça que Ele vai resolver e depois ficar assim, ai, será mesmo que Ele vai resolver isso? Será que Ele vai conseguir? Eu acho que é tão difícil pra Ele conseguir resolver isso aí. Tem que ter fé. Ele vai resolver. Eu creio que Ele vai resolver isso aqui. Então, a gente tem que depositar nossa fé e nossa confiança nele. Manter Ele em primeiro lugar, sempre. Deuteronômio 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos. Não se assustem, nem tenham medo deles, pois é o Senhor, nosso Deus, quem irá com vocês. Ele não os deixará, nem abandonará. Ele é um Deus fiel. Por que queria deixar a gente de lado? Principalmente no momento que a gente está passando por uma crise de ansiedade ou por uma depressão. Por que queria deixar a gente de lado, se Ele é um Deus fiel? Aqui diz que Ele não nos deixará e nem nos abandonará. E às vezes a gente teme que, ai meu Deus, Deus vai me deixar, agora eu tô passando por esse momento, eu tô pobre agora, Deus não vai querer falar comigo. Agora eu tô numa crise de ansiedade, Deus não vai querer nem dar bola. Hoje eu tô feia, acordei feia, aí Deus não vai querer nem chegar aqui do meu lado. Gente, não faz sentido. Não faz sentido. Se Ele é um Deus fiel, Ele tá ali com a gente em todo momento, Ele não nos julga, Ele nos ama. Principalmente, Ele não nos julga, porque tem muita gente que não vai pra igreja, não quer falar com crente, porque eles julgam. Vou dizer de verdade, vou admitir, eles julgam porque nós somos seres humanos. A gente erra, a gente falha. Agora Deus não. Deus é o Deus perfeito. Ele não julga a gente. Então, por que a gente ia ter medo de falar com Ele? Não tem como. A gente tem que falar com Ele e dizer tudo que a gente está sentindo, tudo que a gente está passando, todas as nossas inseguranças. Por aquele momento, ai, hoje eu tô me achando tão feia, Senhor. Me ajuda para que eu possa me amar cada vez mais. Como a gente já falou sobre amor próprio aqui no canal. Eu sempre dou exemplo de amor próprio, porque é uma coisa que a gente vê muito diariamente. A gente acorda, se vê no espelho e diz, nossa Senhor, hoje eu tô acabada. Entende? A gente tem que pedir ao Senhor que a gente possa se amar cada vez mais. Principalmente naqueles dias que a gente... de verdade, assim. Tem dia que a gente acorda meio assim, né? Mas Ele não deixará a gente. Não vai deixar por uma simples questão. Eu pequei hoje e Deus não vai querer mais falar comigo. Não, Ele é misericordioso. Ele vai te perdoar. Ele vai querer estar ao seu lado. Ele vai te ajudar. Não importa a situação. Tem algum versículo que eu li esses dias. Ai, meu Deus. Que fala, acho que em Jeremias, que eu li no devocional no Instagram. Que fala assim que Jeremias, ele não tinha confiança de falar, mas Deus disse pra ele que quem ele mandasse Jeremias falar, Jeremias ia falar. Então fala muito sobre Jeremias tinha insegurança de falar com o público, que nem eu tenho. Gravo um vídeo aqui, mas tenho insegurança de falar com o público, eu tenho muito medo de falar com o público. Mas Deus disse que quem ele mandasse Jeremias ir até aquela pessoa e falar, Jeremias ia falar. Então por isso que a gente tem que depositar no Senhor. Porque Ele é poderoso, imagina, Ele vai transformar o impossível para o possível em questão de falar, olha aqui, eu sou muito tímida, mas eu tô falando com vocês, entendeu? Entendeu? É tipo isso. Deus, Ele transforma muito. Eu assisti uma live também esses dias que fala Deus dos improváveis, que Ele transforma o improvável para o provável, que é a mesma coisa, Ele transforma o impossível para o possível. Então você tem que crer nele, porque você já viu várias testemunhas na internet que falam Deus o impossível, Deus o improvável, mas eu não creio que Deus vai transformar isso na minha vida. Então, ajoelha e ora, espera Ele te responder, tenha fé nele. Às vezes a gente leva muito a vida assim, porque eu acho que não vai acontecer tal coisa comigo, mas às vezes quando a gente menos espera, aquela coisa acontece com a gente. E daí que a gente tem noção que Deus é poderoso, que Ele é fiel, que Ele não esquece da gente. Vamos abrir em Filipenses 4, do versículo 13. Filipenses 4:13. A força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Olha a força aí de novo. Olha a fé aí de novo. Se eu acreditar no Senhor que Ele vai me dar força, a força vai chegar. Se eu acreditar que o Senhor está sempre comigo, Ele vai estar. Olha, meu vizinho querido. Eu vou gravar esse vídeo e vou deixar essa parte aqui falando do meu vizinho querido. Aqui no meu esboçozinho diz que insegurança é resultado de preocupação demasiada com necessidades materiais. E insegurança é o que traz o medo. Insegurança é o que traz o medo. Medo de falar, medo de viver em público, literalmente, ir ali perto de onde tem um monte de gente. Insegurança de
procurar um emprego, insegurança de conseguir ganhar um emprego, porque a gente acha, eu acho que eu não vou conseguir um emprego. Eu sou tão falha, eu sou tão ruim que eu acho que eu não consigo um emprego. E insegurança é o que traz tudo isso. E é muito ruim pra nossa vida. Às vezes, medo, um pouquinho de medo, às vezes ajuda a nossa vida. Porque às vezes a gente sai fazendo... O pouquinho de medo que a gente tem ajuda, porque a gente sai fazendo tanta coisa assim, sem nem saber qual vai ser a consequência, que a gente quebra a cara lá na frente. Então, às vezes, um pouquinho de medo ajuda a nossa vida. Só que medo em excesso, insegurança em excesso, não ajuda. Porque a gente começa a ter medo de fazer as coisas. Ter medo, literalmente, de fazer as coisas. A gente começa a parar e pensar, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer isso? Será que dá certo eu fazer isso? Será que vai funcionar isso? E a gente começa a ser uma pessoa duvidosa, começa a passar a não crer em Deus, não crer nas coisas que Ele pode fazer na nossa vida. Então, a gente tem que prestar muita atenção quando a gente começa a duvidar demais e se ajoelhar e orar e dizer, Deus, me ajuda a ter fé, me ajuda a crer em Ti, me ajude a tirar todas essas inseguranças do meu coração. Eu deposito todas as minhas inseguranças em Ti, Pai, para que o Senhor venha tirar todas elas de dentro de mim. Porque é uma coisa muito importante. E é uma coisa que está acontecendo muito na sociedade hoje em dia, é a gente ter muita insegurança. Talvez por causa de muitas redes sociais, a gente começa a ver a vida dos outros muito perfeita e começa a ter insegurança na nossa própria vida, dizendo, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu sou uma pessoa boa? Porque vê os outros fazendo tanta coisa e a gente começa a achar que a gente não tá fazendo coisa boa. E às vezes a gente tá fazendo muito mais do que aquela pessoa que a gente tá vendo na rede social, que às vezes não tá fazendo nada, só tá se mostrando. E a gente começa a duvidar da gente mesmo, que às vezes tá fazendo tanta coisa boa na nossa vida, entende? Então a gente tem que começar a cuidar com isso e prestar muita atenção pra lá na frente não cometer coisas erradas e se arrepender depois. Ou nem ter tempo disso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.